Boa noite a todos. É com imensa alegria que nos reunimos em mais um trabalho espiritual do TCR Canto de Interlagos. Eu os convido a pegarem um copo ou garrafa com água para que sejam fluidificadas pela equipe espiritual, colocando o remédio, o lenitivo necessário para cada um de nós. Que a doce e serena paz do nosso Mestre Jesus nos envolva. E assim vamos buscar um lugar de recolhimento para fazermos a nossa prece. Vamos fazer algumas respirações profundas e lentas. E vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecendo por mais esse momento em que nos reunimos em Teu santo nome. E pedimos-te, Mestre, o Teu amparo, o Teu auxílio. Derrama, Senhor, sobre cada um de nós a Tua luz de amor, equilibrando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas emoções. Rogamos-te também, Senhor, que visite cada família neste momento, derramando sobre cada um a Tua bênção, o Teu amor, a Tua luz, pedindo que envolva também a nossa casa física e espiritual em luzes de amor, de proteção, que todos que se aproximem da nossa casa sintam a Tua presença, acolhendo espíritos que possam estar conosco, envolvendo cada membro da nossa família. Abençoa, Senhor, o nosso coração para que nós possamos amar as pessoas difíceis que temos, inclusive no seio familiar. Abençoa todos os nossos irmãos enfermos que estão nos hospitais, muitos acamados em suas casas, os idosos nos asilos, as crianças nos abrigos, os nossos irmãos nas cadeias, os nossos irmãos que perambulam pelas ruas sem um lar, sem um alimento, aos que lutam contra o câncer, contra a depressão, aos que lutam contra os vícios. Envolve-os, Mestre, todos em seu amor, em sua misericórdia. Os nossos entes queridos no plano espiritual, que recebam o Teu amor. Te pedimos também por todos os enlutados, que sejam envolvidos em luz, que recebam o consolo da nossa Mãe Santíssima. E assim, pedimos por cada copo ou garrafa com água, que os Teus santos Espíritos possam fluidificar, que a nossa água receba o remédio necessário para o equilíbrio do nosso corpo físico, mental e espiritual. E que possamos, Senhor, ter a consciência da importância de nos conectarmos a Ti através da oração. Sê conosco, Senhor, durante toda a nossa semana. Que assim seja, graças a Deus. Fé e equilíbrio em todas as direções. Reflexão do livro Momentos de Saúde e de Consciência, escrito pelo Divaldo Franco, ditado pelo espírito da Joana de Ângeles. A Joana de Ângeles, como uma grande mentora, ditou para o médium Divaldo Franco, falando sobre a compreensão. Então, a reflexão de hoje vai se resumir na questão de compreensão. O que é a compreensão, né? É a faculdade que melhor contribui para o nosso bom relacionamento. Sem compreensão, não há um relacionamento positivo, né? E ela reflete, né? Quer dizer, a compreensão reflete o grande desenvolvimento espiritual, pelo que oferece a quem ele busca apoio, né? Quem vai lá
te pedir uma orientação, por exemplo, né? Vai ser um grande apoio. Às vezes, numa situação tão difícil que você vê que não, às vezes não tem solução, né? Mas na compreensão, abre o leque da fraternidade dentro de você, trazendo recursos terapêuticos necessários, né? Conforme o caso que vem chegando para nós, né? Porque esses recursos terapêuticos necessários pela inspiração divina. E sabemos que o mundo está cheio de pessoas surdas que conversam. Olha que interessante que a Joana de Ângeles nos indica, nos ensina, né? Pessoas surdas que conversam e de pessoas mudas que se expressam. Ah, mas como assim? Fala-se muito sobre o nada. Olha que interessante a colocação dela. E dialoga-se em demasia sobre coisa nenhuma, tentando resolver, entre aspas, uma larga fatia de problemas que permanecem sem solução, porque não houve a compreensão, né? Então vamos compreender que se a pessoa resolve confiar em nós e se abre para falar dos seus problemas, temos que saber respeitar a sua problemática, né? Ajudando-na. Caso, como nós tenhamos como fazer, né? Nada de expandir para frente essa problemática. Assim, tornando-nos compreensivos, pacientes, vamos nos tornando um terapeuta fraternal. Então, todos estamos em contínuas transformações. Temos que saber disso, né? Cada pessoa cada qual com sua problemática também está em transformação. E nem sempre é hoje o que ontem se aparentava, se apresentava. Entendendo isso, nós vamos compreender que novas experiências e novas lições vieram juntar-se à pessoa de antes, qual ocorre com a gente também, claro, em todos os sentidos. Então, é o inexorável progresso em ação. Isso é com todos. Não importa. Aquele irmão não tem jeito. Não vamos ter este olhar. Todos compreendendo o nosso próximo e relacionando-nos com ele no bem, no amor, na bondade para com essas mesmas pessoas, dando atenção para com as imperfeições do outro, porque nós sabemos que também somos imperfeitos, vamos buscar crescer e nos amar cada vez mais, porque o próprio Mestre nos ensinou sempre a amar o próximo como a si mesmo. Quer dizer, nós vamos conseguir amar, compreender o próximo quando nós conseguirmos nos compreender, amar a nós mesmos. Então, entendendo essa abrangência do amor que sai de dentro da gente, que vai se expandindo para o outro, nesse patamar da compreensão, nós seremos aqueles que estaremos auxiliando nesta caminhada dos irmãos em sofrimento, sempre na fé e equilíbrio em todas as direções. O tema é desequilíbrios reais. E vocês já perguntam, então haverá desequilíbrios que são imaginários? Muitas vezes sim. Desequilíbrio, se pudéssemos resumir, é tudo aquilo que nos perturba, que nos abala, que nos tira do nosso processo positivo de renovação para a vida. E impossível viver na Terra sem atravessarmos dias,
períodos e, infelizmente para muitos, longos anos de desequilíbrio, em que aparentemente não somos os mesmos e qualquer coisa que surge em torno de nós nos afeta profundamente. Por isso, André Luiz, através de Chico Xavier, dizia: mudança de comportamento para pior é sinal vermelho. Ele gostava de dizer isso, porque às vezes pequenas coisas, mil nadas, como nos diz o Evangelho, acabam por nos abalar, inclusive na nossa fé, nas nossas convicções, nas decisões que precisamos tomar para mudar nossas vidas nas horas de maior aflição e necessidade. O desequilíbrio, em geral, interfere na nossa saúde física, no nosso psiquismo, nas nossas relações. E, é claro, os amigos espirituais, ao longo do tempo, através dos mais diversos médiuns, e André Luiz falou muito sobre isso, sobre todos os aspectos, na sua obra através de Chico Xavier, existem, inclusive, hipnoses mentais, em que a alma sofredora, que tem acesso à nossa mente e ao nosso coração, porque é um adversário de ontem, porque nos conhece intimamente, tenta criar obstáculos à nossa compreensão, tenta fazer com que enxerguemos as coisas, as pessoas, de forma diferente, sempre prejudicial para nós. Isso é tão sério que os espíritos cansam de contar que, às vezes, num desencarne coletivo, por exemplo, num desastre de avião, em que a espiritualidade ali está para socorrer as pessoas que desencarnaram no acidente, há determinadas pessoas que, mesmo convidadas pela espiritualidade superior a deixarem aquele ambiente, o local do acidente, o avião sinistrado, não o fazem, porque ouvem dentro de si outras vozes que os convidam a se afastar daquele socorro que está sendo oferecido na hora do seu desencarne. Os espíritos contam histórias de grandes acidentes, um acidente específico, eles não dizem qual foi, mas em que um grande avião caiu e 6 das pessoas que estavam no avião não puderam ser socorridas pela espiritualidade superior. É claro que havia um resgate, ali estavam os espíritos amigos para desligar a todos, mas esses 6 se afastaram das almas amigas, como que escutando vozes que estavam dentro dos seus corações. E um dos enfermeiros desencarnados achou um absurdo eles não poderem interferir, mas não podiam, porque desde quando encarnados, pelos mais diversos motivos, essas pessoas já viviam hipnotizadas e extremamente ligadas a essas almas que as aguardavam do outro lado da vida. Não é falta de caridade, é principalmente coerência. São leis que nos regem na terra e fora da terra. Emmanuel contou a Chico certa feita, quando um grande ditador morreu, europeu, ele tinha uma mãe de outras vidas que o amava profundamente e era muito evoluída, e pediu no mundo espiritual, nas altas esferas, que apesar de tudo, ele fosse socorrido na hora do seu velório. Ali estava o seu corpo exposto, sendo homenageado por dirigentes do mundo inteiro, a televisão filmando tudo aquilo, e, é claro, os protetores espirituais daquele país, daquele governo, estavam ali na tentativa de socorrer aquela alma. Mas Emmanuel contou a Chico, e Chico ficou horrorizado, que quando chegaram não foi possível socorrê-lo, apesar do merecimento que a mãe dele possuía no mundo espiritual, porque espíritos pavorosos estavam à porta do palácio para retirá-lo do corpo físico inerte à força. E ele foi retirado e levado por essa chusma de almas altamente sofredoras. E a espiritualidade superior, naquele momento, não pôde fazer nada, porque o desequilíbrio não tinha começado ali com a morte dele, mas desde que assumiram o poder 40 anos antes, ele se manteve sempre na situação dolorosa que naturalmente encontrou
fora da matéria.